Atos capítulo 2, 42, fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, revendo aí, olha só, Atos 2,42, e perseveravam todos os dias, insistentemente, eles estavam ali, falando, pensando, meditando no quê? Na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, daqueles que andaram com Jesus, daqueles que tiveram os ensinamentos vindo da boca do mestre. Então todos os dias eles estavam insistindo nos ensinamentos dos apóstolos e no que mais? Na comunhão, irmãos. Eles entenderam a necessidade de estarem juntos. Qual é a verdadeira comunhão? É a minha compreensão que eu estou com você, não pelo fato que você me agrada, não porque você tem algo que eu preciso, não porque você está no meu time nesse momento. A comunhão verdadeira é a compreensão que o que me liga a você é Cristo. Jesus me faz estar com você. Ele é o fundamento da nossa comunhão, não é um sentimento, não é uma amizade, não é um compartilhar. O fundamento de eu estar com você é Cristo. Por isso eles estavam ali insistentemente, a igreja primitiva, nos ensinos dos apóstolos, nesta comunhão, sabendo que Cristo é o fundamento, e no que mais? No partir do pão, ou seja, eles tinham uma aliança entre si, compreendendo que eles eram famílias ligadas por Deus, e por isso eles partilhavam o pão, e nas orações, eles oravam, irmãos, eles tinham prazer em estar em oração dia a dia, e isso era crescente na igreja. Uma igreja se torna sadia quando a oração ela passa a crescer e não a diminuir. Quando uma oração passa a tomar todas as áreas de uma igreja. Quando uma oração passa não só a ser aquela oração de quarta-feira das velhinhas, você sabe, né? Mas a oração passa a ser algo natural na igreja, desde as crianças até os mais velhos. A oração passa a dominar os nossos ambientes, ela se torna um motor da igreja. A oração passa a ter prazer por nós, irmãos. Nós chegaremos a isso, irmãos. Termos prazer em orar, não será um peso, a oração não será uma reunião que é deixada de lado na igreja, que é a última reunião colocada lá naquele horário e naquele tempo de pessoas que não estão trabalhando. A oração passará a ser o mais fundamental de uma igreja. Nós iremos entender o que realmente é a oração. Isso é a igreja primitiva, isso é o centro de uma igreja, isso é o fundamento de como ela foi crescendo, de como ela foi se desenvolvendo ao decorrer da história. Esse é o fundamento da igreja e nós não podemos sair disso. E algo que nós precisamos entender é que todos esses pontos levavam a igreja a ter uma visão diferenciada e que talvez nós tenhamos perdido isso, e é o que nós iremos meditar nesta manhã. Essas ações da igreja levavam aqueles membros a ter uma visão da eternidade, irmãos. E a eternidade fazia parte da realidade deles e os motivava a serem, a pregarem, a caminharem segundo aquilo que Deus determinava, independente das situações. A eternidade é algo que nós não podemos perder, porque se perdermos a eternidade, iremos perder quem realmente somos e para o que nós fomos criados. Eternidade, irmãos. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos. Você está desanimado, irmãos? Olha uma palavra apostólica aí de Paulo para você.
não desanimamos, 2 Coríntios 4,16. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olha o que Paulo está falando, irmãos. Ele está expondo a eternidade para aqueles irmãos. Então observe aí, o fundamento da mentalidade apostólica de Paulo e o ensino que ele estava fazendo para com a igreja é essa verdadeira compreensão da eternidade, não somente como uma antecipação de uma alegria futura, mas também uma apropriação no presente. Ou seja, você precisa entender que na Escritura a eternidade, ela não está lá no fim da sua vida, lá quando chegar o limite e você for levado por Deus, agora eu estarei na eternidade. Irmãos, a eternidade é algo presente na vida de um cristão, é algo que deve te motivar, te captar suas emoções, captar o seu desejo, captar toda a sua vida para algo que é eterno e é real. Isso é eternidade, isso que torna a igreja uma instituição diferenciada de todas as instituições estabelecidas pelo homem no mundo, a eternidade. E a eternidade, segundo o conceito bíblico, o que ela é? A eternidade, irmãos, é uma realidade. E qual é essa realidade? Qual é a realidade da eternidade? Se abrir os céus aqui nesse momento, nós veremos o quê? Nós veremos a eternidade real e nós enxergaremos Deus na sua grandiosidade, no qual nós não conseguiremos nem explicar de tão grande e poderoso que é Deus. E esse grande Deus poderoso está exatamente expressando quem Ele é na figura do Filho sentado no trono, regendo todas as coisas, e isso não está lá para frente, irmãos, isso é agora, nesse momento. Toda essa eternidade é algo tão real, que nós não conseguimos nem captar isso. Nós iremos entender o quê? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, nós iremos ver anjos rodeando o trono, anjos servindo ali, toda a glória do Filho. Nós iremos ver pessoas lá, irmãos. As pessoas não estão dormindo, ou elas não são almas penadas, elas estão ali diante do trono, participando de toda essa realidade. Se você perdeu entes queridos na pandemia, não ache que eles estão tristes lá, irmão, não estão não, eles estão desfrutando daquilo que é melhor, aquilo que existe como mais grandioso dado por Deus. Essa é a eternidade, esse poder, essa glória, essa dimensão, coisas que nós nem imaginamos. Se você pegar os relatos das testemunhas, pessoas que foram arrebatadas, tiveram visão do céu, irmãos, as visões duraram poucos segundos, o arrebatamento poucos minutos, mas eles viram algo que eu e você nem entende o que eles sentiram, porque eles tiveram dimensão de uma realidade extremamente excepcional. Isso é eternidade, irmãos. Isso é real. Não é um conto, não é uma historinha, isso é real e está diante de nós. Em contrapartida, nós temos o quê? A nossa realidade. Eita vida, fala Jesus. Qual é a sua realidade, irmão? Eu falo qual é a sua realidade. Trabalho, ou lugar, ou ambiente miserável, dependendo de onde você está. O patrão que você tem, a pessoa, aquele irmão encapetado que está do seu lado, é a pressão, é a dívida, é a cobrança, são os horários, é o trânsito que você vai, é a realidade deprimente que é todo dia, é incessante. Ou seja, a sua realidade no seu trabalho é incessante, ela não é um ser, uma pessoa pensante que está ali te oprimindo, mas é uma força que faz todos os dias tirar a sua paciência. Você sabe do que eu estou falando.
O trabalho é uma pressão todos os dias na sua vida, amizades, amigos, conversas, problemas, às vezes familiares que você tem que resolver, e parece que você resolve um problema, estoura outro problema, resolve uma situação, estoura outra situação, e parece que tudo isso vai tirando a sua paciência, e daqui a pouco você tem que pagar as coisas, e aí você paga uma coisa e dá outro problema, e aí é problema em casa, é problema com o filho. Ô irmãos, é assim ou não é, irmãos, a realidade? Ou você está vivendo aí as bem-aventuranças, morando aí no Jardim do Éden, e eu não sei. Você está aí no Éden, numa palmeira, deitada lá, tomando água de coco, e eu não sei. Eu sei, irmãos, é uma dor, e quando você vai ficando mais velho, o que acontece? É dor no pé, é dor é dor em tudo que está lá, dependendo do jeito que você dorme, de manhã você não acorda, eu acordo arrastando, é dor em tudo quanto é lado, ou seja, essa é a nossa realidade, irmãos, ela é gritante todos os dias, ninguém precisa falar para você, acredite nessa sua realidade. Como você acredita? Eu sinto ela todos os dias, ela está em mim, ela está na minha casa, ela tira meu sono, tira as minhas lágrimas. Realidade difícil, é a tribulação, irmãos, é o que nós vivemos, não é? Agora, o ponto é, se essa realidade nossa, irmãos, ela for crescendo cada vez mais, ela for tomando forma, for tomando força cada vez mais nas nossas vidas, é ela que vai direcionar a nossa fé, e é ela que vai direcionar a nossa esperança, é ela que vai direcionar a nossa perspecção do mundo, é ela que vai direcionar a nossa vontade, é ela que vai direcionar as nossas decisões. E o que difere a igreja dessa realidade presente e o que ela deve pregar é que nós possamos entender o seguinte: nós não podemos ser dominados por essa realidade, porque nós fomos transportados para uma realidade muito maior. Então o que deve seguir as suas orientações não são coisas do seu coração, não é como o mundo está, mas é aquilo que sai do trono de Deus. Você consegue entender como uma pessoa passa por problemas, dificuldades, ou ela está no leito de dor no hospital? Você já deve ter passado por isso, aonde você chega lá e aí você pensa, nossa, a pessoa está com dor naquele hospital, ela está ali deprimente, o que eu vou falar para ela? Aí você chega lá, ela está feliz. Você fala, como assim? Ela está mais feliz do que eu. Ou seja, ela está quase morrendo naquele hospital, e ela está mais feliz do que os meus problemas lá em casa, porque de alguma maneira, essa pessoa foi transportada para uma realidade maior, no qual os problemas que ela está sofrendo e a dor, são insignificantes, daquilo que ela está vendo, irmãos. E é isso que eu e você precisamos aprender, e é isso que Paulo falou para a igreja de Coríntios. Há problemas e tribulações, mas isso são coisas insignificantes com a glória daquilo que nós iremos ver. Só que essa eternidade não está nos últimos dias, irmãos, ela pode ser acessada hoje. Mas o mundo vai falar o que para você? Veja um novo filme, veja uma nova série, veja a realidade do mundo, informações sendo dadas todos os dias, irmãos. Nunca tivemos tantas informações sendo passadas hoje em dia. O que acontece lá no exterior, você já consegue saber aqui, em primeira mão, desastres, acontecimentos, que vai pegando você, só que você vai consumindo isso todos os dias e não percebe, você não percebe que essa realidade presente está crescendo muito na sua vida, muito. E essas informações, elas não estão ficando só na sua mente, elas estão entrando no seu coração, está tomando você. Essas informações estão estabelecendo em você aquilo que realmente é real. Olha só, a terra e o que nós estamos vivendo é tão real, que a eternidade está longe, mas está longe. Quando você menos percebe, você está resolvendo todos os problemas, correndo atrás, fazendo todas as coisas, e você não acessa a eternidade para decidir as coisas. Você acessa pessoas
informações, conselheiros, amigos, experiência. Você acessa todas essas coisas terrenas, experiências, você olha um filme, você olha uma trajetória e você está decidindo sua vida. E aí a sua vida está um caos! E você olha para Deus e fala: Deus, o que está acontecendo? Porque minha vida está um caos! Por que será, irmãos? Porque a fonte da nossa decisão, a fonte da nossa trajetória de vida, não é a eternidade, é esse mundo caído. E aí, isso interfere tanto em você, irmãos, que a realidade passou a ser tão terrível no seu coração, que você não consegue mais diferenciar aquilo que é real, aquilo que é natural, aquilo que é visível, de coisas que são valores eternos, valores invisíveis, valores sagrados. Quer um exemplo? Isso aqui se tornou para você um prédio normal, como se você estivesse numa escola, no trabalho. Você age da mesma forma. Levanta a mão, levanta o pé, agora você tem que orar. No trabalho é a mesma coisa, você tem que chegar no horário, hein? Você tem que fazer esse relatório, você tem que fazer aquilo outro. Você se tornou uma pessoa que só obedece. Por quê, irmãos? Porque nós não entendemos que esse lugar, quando nós nos reunimos, nós não estamos mais num prédio normal, nós estamos entrando na eternidade, aonde Deus está. Só que nós vivemos uma realidade tão terrível, que é uma dificuldade para falar: ora, irmão, você está na presença de Deus, como que eu posso estar na presença de Deus e ainda ser tomado por toda essa realidade? Porque ela é grande no meu coração, grande sobre nós, de tal forma que está dirigindo até a nossa adoração. Isso o mundo conspira, irmãos, todo dia. Ele vai fazer esse mundo presente ser muito importante para você. Tão importante que, nossa, olha o que o irmão postou, uma indireta para mim. Ah, não, isso não vai ficar assim. Perde o sono, liga para todo mundo, nunca liga para ninguém, mas nessa hora ali que você viu lá o que aconteceu, liga, posta, perde o sono, tira a sua paz. Não, ninguém dá indireta em mim, tira a sua paz. Olha, você viu o que a pessoa fez no trabalho, olha, você viu o que está acontecendo na política, olha, você viu isso, perde o seu sono. Aí eu te pergunto, você perde o sono por não estar andando em santidade? Você perde o sono por você simplesmente perder uma ceia? Você perde o sono por não ter lido as Escrituras? Você perde o sono por não ter desenvolvido uma oração diária na sua vida? Claro que não, porque a eternidade está muito longe, mas essa vida real, ela é importante para nós, não é, irmãos? E é isso que Paulo estava falando, isso que Paulo estava expondo, colocando e falando: esse mundo presente pode passar, essas tribulações podem passar, mas, irmãos, isso não pode ser maior do que Deus e estabeleceu para todos nós, não pode. A igreja, eu e você, temos a função de trazer essa eternidade para a nossa realidade, e ela ser esmagadora, ela ser algo muito maior do que nós podemos imaginar. Abra lá, vamos ver a vida de Jacó, Gênesis 28, Gênesis 28, 10, Gênesis capítulo 28, versículo 10, fala sobre Jacó e a visão da escada. Olha só, versículo 10, partiu Jacó de Berseba, e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. Olha lá o versículo 15, eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que hei referido. Olha o versículo 16, despertado Jacó do sono disse,
Olha lá como ele ficou aterrorizado. Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Olha o versículo 17. E temendo disse: quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. O que Jacó estava fazendo, irmão? Ele estava fugindo, porque ele tinha enganado o irmão dele lá, na casa lá, e a mãe dele falou assim: vai embora que o seu irmão vai te matar, hein? E ele sabia quem era Esaú, e ele fugiu, e na fuga dele, ele tem essa visão, ou seja, ele vê uma realidade muito maior daquilo que ele estava vivendo, irmãos. Aí eu te pergunto, por que Jacó não teve essa visão quando ele morava lá com a mãe dele? Por que Jacó não teve essa visão quando ele estava lá bem, morando na casa dele lá? Por que, irmãos? Exatamente. Ele estava bem, irmão. Aquela realidade que ele vivia, de engano, de trapaça, estava bom para ele. Ou seja, aquela era a realidade dele. Deus teve que, de alguma maneira, na sua soberania, permitir aquilo que aconteceu, mas quando ele sai daquela realidade e ele está fugindo, ou seja, ele estava desesperado, em sofrimento, é a hora que ele vê uma realidade maior. Ele vê realmente quem é Deus, quem é o Senhor que estabelece todas as coisas. E aí, talvez isso eu e você precisamos aprender, irmãos. Nós construímos uma vida em que tudo que está à nossa volta é suficiente, está bom, está difícil, está complicado, mas é suportável. E aí nós vivemos essa nossa vida, a gente vem para a igreja nos domingos, a gente trabalha, a gente ora um pouquinho e está bom. Olha, irmãos, não está não, há algo maior para mim e para você, e Deus vai se revelar para nós, porque Ele vai se revelar para a igreja, e talvez isso seja a resposta para mim e para você, que Ele vai apertando a nossa vida de tal forma que isso é proposital, é para nos tirar dessa vida cômoda e nos fazer entender, olha só, há uma eternidade maior. Você está chorando pelo mundo, você está chorando por coisas temporais, você está se preocupando com aquilo que eu vou queimar nos últimos dias. Eu vou tirar você daí para você começar a entender. Chore por coisas eternas, queime o seu coração por valores que permanecerão sobre a eternidade. Quais são os valores que você imputa no seu filho? Valores temporais? Aquilo que o mundo valoriza? Isso vai queimar, irmãos. Mas valores eternos sendo colocados nos nossos filhos, isso nada vai tirar. São fundamentos que glorificam a Deus por toda a eternidade. E é assim que nós deveríamos educar os nossos filhos. Jacó entendeu isso, ele viu algo glorioso, que eu e você possamos ver isso, irmãos, coisas que vão tomar a nossa vida de um jeito, que essas coisas temporais vão ser banais, Vamos lá, voltar a ler o que Paulo fala. Abra lá 2 Coríntios 4, versículo 16. Depois de tudo que nós falamos aqui, vamos reler isso e entender o que Paulo está falando. 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Não desanime. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, olha só, o homem exterior é nós, é você. O que é o homem exterior? O que é você? Quais são seus valores terrenos? Quais são as suas perspectivas, seus sonhos, seus planos que não deram certo, essa estrutura em que você está envolvido socialmente? Esse homem exterior, Paulo está falando, mesmo que ele se corrompa, ele se destrua, ele seja exterminado, contudo, olha o que Paulo fala, o nosso homem interior. O que é o homem interior? É onde Deus tocou em você, é onde a salvação chegou no seu coração, o arrependimento foi colocado no seu coração, houve valores eternos aí que você jamais imaginaria ter, orações, paixão, desejo por Deus, desejo pela eternidade. Esse homem interior, o que deve acontecer?
se renova dia em dia. Olha só, ele cresce, o exterior vai caindo e o interior vai crescendo, o entendimento dessa eternidade. E aí olha o que Paulo fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação se tornou leve, irmãos. Como assim se tornou leve? O problema da realidade presente da vida é que os problemas, eles crescem de um jeito tão grande, que você fala assim, meu, eu estou no inferno. Meu, que furacão é esse? Eu não consigo sair. Aí ele vai crescendo de um jeito, você fala assim, nossa, a minha vida acabou. Não é que ele cresceu, irmãos, é que ele tomou o seu coração e o mundo se tornou muito importante para você. E aí Paulo está falando que quando o homem interior cresce e se renova dia a dia, esse mundo exterior, ele se torna banal, eu não amo mais ele, não me faz diferença. O que me faz diferença gritante é esse homem interior crescendo. Então a tribulação produz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o que para nós? Eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha só, não atentando nós para as coisas que se veem, irmãos. Lembra lá, Geazi e Eliseu? Aí vem lá os soldados para pegar Eliseu tranquilo. Aí Geazi e Eliseu, olha aí um monte de soldado. Aí ele, ô Senhor, abre os olhos dele, ele não está vendo. Por esse é o ponto, irmãos, a gente não vê. A gente está num problema, na dificuldade, e a gente fica desesperado. Por que nós ficamos desesperados? Porque você está viciado em interpretar a vida com esses olhos naturais. E esses olhos naturais, nós interpretamos as Escrituras, nós interpretamos a nossa casa, nós concluímos a vida das pessoas, mas não deve ser assim. O que deve ser é o seguinte: nós temos olhos espirituais dados por Deus, e Paulo ora pela igreja de Éfeso, ele fala assim, que vocês têm uma revelação nos seus olhos do coração para você ver tanta riqueza que Deus preparou para mim e para você. Isso produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, irmãos, vai passar, e as que não se veem são eternas, elas não passam. Colossenses capítulo 3, versículo 1, portanto... Colossenses capítulo 3, versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, levantados, erguidos juntamente com Cristo, onde Cristo está? Assentado à direita do Pai, sobre todas as coisas, nada, não existe nada na terra. Eu sei que visivelmente nós olhamos as coisas da terra e falamos assim, nossa, isso aí é rebelde contra Jesus, mas no plano de Deus, irmãos, não existe nada, nenhuma porcentagem contra o Filho, ou que simplesmente possa se rebelar contra o Filho. Ele se assentou sobre o local mais alto de autoridade dado por Deus. E aí Paulo fala, portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo. Quando, irmãos? Quando morrermos? Quando partirmos? Quando estivermos com problemas e dificuldade? Não, irmãos, agora! Agora! Estamos com Cristo. E aí Paulo fala, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai, ou seja, você precisa orquestrar a sua vida como Jacó e sair dessa realidade para entrar numa realidade muito maior. E isso fazer parte do seu dia a dia, irmãos. A busca incessante pela eternidade. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que a eternidade tome o nosso coração, irmãos. Tome os nossos pensamentos. Chega de dar o que você é para essas indústrias que sabem criar coisas para tomar a sua percepção.
Ou seja, você já imaginou que ao estar com Cristo, ao ser escolhido por Deus, Ele não só escolheu o seu espírito, Ele escolheu o seu corpo também, irmãos. Ele escolheu os seus olhos. Você pertence a Ele, o seu coração pertence a Ele, o seu tempo pertence a Ele, as suas emoções pertencem a Ele. Por isso que Paulo fala que nós somos escravos dEle. Tudo que nós somos pertence a um Deus que foi criador de todas as coisas. Isso significa que Ele tem direito sobre você. Ele tem direito sobre o seu coração, Ele tem direito sobre os seus pensamentos, Ele tem direito sobre nós, irmãos. Mas Satanás sabe disso, e aí o que ele vai fazer? Opa, peraí, eles gostam de sorrir, eles gostam de bem-estar, eles gostam de sensações, e dependendo se você for meio maluco, ele gosta de adrenalina, né? Então eu vou criar um paraquedas para ele pular e ele ter aquela adrenalina, nada contra isso, mas as indústrias vão criar todo o sistema de vida para captar você, na verdade, para roubar você, a tal ponto que você vai ser tão viciado nisso, que você não consegue mais abandonar. Aí sabe o que significa? Onde estão as suas lágrimas? Nas orações? Jamais suas lágrimas estão lá naquela novela ruim do SBT, lá que você fica vendo lá, chorando, a hora que você cai a sua ficha, irmão, você chora mais por causa dos filmes e das novelas do que aos pés de Jesus. Nós nos alegramos muito mais em um filme que vai sair do que na comunhão com os irmãos. Nós nos sentimos descansados quando pagamos em 24 vezes aquela parcela para ir viajar, 3 dias, aí vai, pega o avião, vai para aquele lugar, chega lá, senta lá naquele hotel e come à vontade, aí não pega nem a toalha, porque lá em casa eu tenho que pegar a toalha, aqui, mano, o outro que pega a toalha, larga a toalha no chão, porque aí faz de tudo. Descansei. Descansou? Como assim? Você percebeu, irmãos? O mundo está crescendo e criando toda uma estrutura de vida em que ele cria a rede para sentarmos, e a hora que você vai ver, o domingo é de Deus. Aí você chega aqui no domingo de Deus, parece um zumbi. Levanta a mão, senta, faz isso, faz aquilo. Você, pastor chato, né, mano? Fica aí mandando fazer as coisas, mano. Porque o seu coração, irmãos, já foi embora. Porque o seu coração ama o mundo é mais prazeroso, o mundo é mais legal, trocamos Deus, irmãos. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Jesus, salva-nos, Senhor, ajuda-nos a te amar novamente, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a ver que o Senhor é melhor, o Senhor é suficiente para nós, Deus, nós podemos ter prazer no Senhor, nós podemos ter, ó Deus, tudo no Senhor, nós não precisamos do mundo. Segundo Coríntios capítulo 5, olha lá, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, olha lá, olha o tabernáculo, olha o corpo, olha essa realidade, Paulo está falando, se desfizer, olha o que Paulo fala, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Não é só uma casa, irmão, você vai chegar lá, tem uma mansão, mas é uma condição, uma realidade em Deus. Ou seja, eu posso ter uma casa, eu posso ter ali minha esposa, minha filha, mas o meu lar e a condição da minha filha não está restringindo na minha casa. Tipo, eu perdi minha casa, aí ela perdeu a condição dela de filho, ela perdeu a autoridade, ela não tem mais lugar. Irmãos, o lugar dela, como minha filha, é estar comigo, com a minha esposa, é uma família. Ou seja, Deus está falando, nós temos um lugar em Deus, nós temos uma condição, ninguém vai tirar isso, mas não é uma condição lá no futuro, não é uma condição inalcançável, é agora, irmãos. Nós podemos ter paz em Deus, nós podemos ter descanso em Deus, nós podemos ter fé em Deus, nós podemos ter esperança em Deus, nós podemos ter satisfação em Deus, prazer nele hoje. Nós só precisamos acessar isso, irmãos. Só precisamos acessar isso.
Só precisamos querer, ter fé e entender, e olhar como Jacó, que viu aquela escada subindo e descendo, e entender, esse lugar é terrível e Deus habita aqui, e aquilo marcou a vida dele, Nós somos estrangeiros nesse mundo. Quando vivemos, agimos e posicionamos nossa eternidade como principal nas nossas vidas, o mundo não rege mais aquilo que somos e aquilo que pensamos. O mundo não pode mais reger isso, irmãos, porque nós nos dedicamos isso totalmente de tal forma que o nosso coração é tomado para Deus, tomado para essa realidade. Oh Deus, João 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, João 14, 1, na casa do meu pai há muitas moradas, olha o lugar, olha a condição, Deus estabeleceu algo eterno para nós, para que nós possamos viver aqui na terra, na condição de termos tudo nele. Não somos órfãos, irmãos, não fomos desamparados, não estamos sozinhos. A realidade presente, ela cria uma ideia que você está solitário nos problemas, nas dificuldades, porque você está sofrendo, e aí você não consegue achar uma esperança, só que você não entendeu que o sofrimento se tornou tão grande para você, porque o mundo está grande no seu coração, e o que Paulo está falando é, essas coisas são temporais, se apegue nas coisas celestiais, que isso vai fazer com que você veja essas coisas insignificantes. Olha os cristãos ali do Coliseu, os mártires de Roma, como que pode cristãos estando sendo mortos, vendo seus filhos estando sendo mortos por leões, e eles não se desesperavam, eles cantavam. Olha a vida de Estevão, a Bíblia diz que aquelas pessoas estavam rangendo os dentes. Já imaginou uma pessoa rangendo os dentes de raiva, olhando para você? Eles rangiam os dentes para assassinar Estevão, e em nenhum momento Estevão olhou para aquela realidade de transgressão, de raiva, de ódio, e ele revidou, ou ele saiu correndo, ou ele repreendeu, sai diabo, sai Satanás. Não, a Bíblia fala que ele viu os céus abertos e viu Jesus, e ele olha para aqueles caras e diz, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, você entende isso? Se a sua ação está no sentido de reagir ao mundo, é porque o mundo é o seu Senhor, mas se a sua ação vem do trono de Deus, significa que o mundo não tem mais poder sobre você. Então pode caluniar, podem perseguir, pode haver dor, pode haver qualquer tipo de difamação, e isso não mais toca você. Por isso Jesus falou, João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e olha o que ele fala, viremos para ele e faremos nele morada. Olha só, irmãos, ele preparou algo para nós, mas ao mesmo tempo, isso não ficou só lá, ele disse que virá e morará no nosso coração. Hoje, irmãos, hoje, tem uma canção antiga que fala assim, o Senhor preparou o céu para nós, agora prepararemos a terra para recebê-lo. Mas não é a terra, vamos cultivar a terra aqui, fazer uma casa bonita para receber Jesus. Não, irmãos, vamos preparar o nosso coração para recebê-lo. Vamos preparar a nossa vida para recebê-lo. Vamos preparar tudo o que somos para recebê-lo da melhor maneira possível. Você já imaginou como os céus recebeu Jesus quando ele morreu e ressuscitou? Já imaginou isso? Jesus chegou ali, Jesus chegou, mas ninguém avisou nada, não preparamos nada aqui. Duvido, os céus recebeu o Filho de Deus na mais alta dignidade. Como nós iremos receber Jesus, irmãos?
relaxados, amando o mundo, levando a vida de qualquer jeito, orando só quando nós estamos com um problema. Não! Nós iremos recebê-lo na mesma dignidade que os céus o recebeu. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está na hora, irmãos, de limparmos o nosso coração, de nos desapegarmos dessas coisas terrenas e realmente levarmos a fé a sério, realmente levarmos Jesus a sério, realmente o amarmos de todo o nosso coração, realmente deixarmos a eternidade invadir o nosso coração, tomar a nossa vida de tal forma que sejamos praticamente apaixonados, que correm atrás dele todos os dias da nossa vida. Oh Deus, venha Jesus, venha Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5, 1, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E olha o que ele fala: por isso, nesse tabernáculo, na nossa vida, gememos, choramos, nos desesperamos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Chega de gemer por causa de sofrimento, irmão. Chega de ficar desesperado por conta financeira, por causa de dívida, por causa de problema, por causa de má administração. Você está ligado que nós somos mal administradores, né? Que a conta que chega na sua casa foi você que fez, né, irmão? Tá ligado nisso, né? Não foi o diabo que pega o cartão dele, passa o cartão, joga lá. Aí chegou a conta, meu Deus, que conta é essa? Oh, Senhor, o que aconteceu? Tá ligado que o mundo tá na sua casa porque você abriu a porta, né, irmão? O mundo não chegou e falou assim: tá dormindo, pega a chave, abre a porta, entrou o mundão, o mundo entrou na sua tela, entrou no seu computador, falou: o mundo está na minha casa, o que aconteceu? Foi você! E ele entrou de um jeito que você falou: pode, senta aí no sofá, vai, entra aí, toma um cafezinho aí. Não, para de ser radical, nem tudo está errado, está tudo bem. Aí entrou no seu coração de uma tal forma que junto com ele veio a dor, veio o sofrimento, veio a depressão, veio a ansiedade, veio essas loucuras aí que uma hora é, uma hora não é, que você sabe do que eu estou falando. Aí você fala: oh Deus, o que aconteceu? Você abriu a porta, querido. E agora você geme por causa disso. E aí Paulo fala assim: não, você não vai gemer, chorar por causa disso. Gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Eu quero Jesus, eu quero essa transformação no meu coração, eu quero ser revestido por essa glória, eu quero amar o Senhor mais do que todas as coisas, eu quero essa santidade dentro do meu coração, transbordando na minha vida, eu quero ter os pensamentos de Cristo, os sentimentos de Cristo, eu quero ver a eternidade, Jesus, e ser tomado por ela. Oh Deus! 1 Timóteo 6,12, 1 Timóteo 6,12, Paulo falando para Timóteo: combate o bom combate da fé, e olha o que ele fala: tome posse da vida eterna, tome posse, lute por ela. Está liberado para nós, irmãos, leia Efésios 2, todas as riquezas que foram feitas ali, tudo que foi conquistado por Deus, eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, está liberado para nós. A questão é: tome posse disso. Tome posse disso, lute por isso todos os dias, queira isso todos os dias, busque isso todos os dias. Não se contente com o mundo, não se submeta àquilo que o mundo estabelece, não permita ser direcionado por aquilo que o mundo determina. Não seja um reator, não seja alguém que reage a todas as coisas que são feitas a você. Nós seguimos aquele que está nos céus.
mas que tem autoridade para estar presente na nossa realidade, permitindo que a realidade eterna esmague essa realidade. Realidade eterna, irmãos, aquilo que deve nos consumir, aquilo que deve nos tomar. Oh Deus, sequestra o nosso coração, Jesus. Leva-nos a Deus, a ver coisas eternas, a ver que o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão grandioso, Jesus. Leva-nos a ver, ó Deus, que o Senhor é suficiente para nós, Jesus. Que no Senhor nós podemos encontrar tudo, a resposta, nós podemos encontrar a felicidade, a alegria, a motivação, a fé. No Senhor nós podemos caminhar, andar, no Senhor nós podemos passar por essas dificuldades, elas não vão nos consumir, o mundo não vai derrotar você, o mundo não vai tomar aquilo que pertence a Deus. As suas lágrimas são dele, o seu coração é dele, os seus pensamentos são dele, o mundo não vai roubar isso. Entregue tudo a ele. Quando nós cantamos entrego tudo a Deus, é isso, irmãos, entregue tudo a ele, entregue o seu coração, entregue os seus olhos, tudo pertence a ti, Jesus. O mundo não vai ter mais acesso ao meu coração, o mundo não vai ter mais acesso aos meus pensamentos, o mundo não vai determinar o meu futuro, mas só o Senhor Jesus, só o Senhor Jesus. Você pertence a Ele, irmãos. Diga amém, amém, Jesus. Obrigado, obrigado, porque o Senhor me tirou do reino das trevas e hoje eu estou sendo seu, escravo seu. O Senhor tem direito na minha vida e eu sou feliz por isso. Obrigado, Jesus.